E a notícia de última hora confirma que o Vasco vai para o tudo ou nada e está disposto a abrir os cofres para Fernando Diniz. Assunto: demissão do analista de desempenho Daniel Félix. Vamos trazer a verdade sobre esse fato, esclarecer a informação. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta última hora, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Lembrando, BTB Esportes em parceria com a Alfa vai fazer a sua fezinha nos jogos do Brasileirão deste final de semana. Faz o seu cadastro na Alfa, link no primeiro comentário fixado. Lá tem as melhores odds de cotação do mercado. Seja Alfa você também. Lembrando que é para maiores de 18 anos. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Algo muito importante para conversar aqui com você, torcedor, é o seguinte: é incrível como São Januário não apenas joga com o torcedor, mas ajuda o Vasco financeiramente e tem muito a contribuir. São Januário sempre é eficaz para o Vasco conseguir os 3 pontos, né? Até aqui o Vasco vem tendo uma invencibilidade e que assim permaneça, né, na colina histórica. E saiu um dado, uma informação, que o Vasco está entre os 5 dos 20 clubes da competição nacional com maior arrecadação de bilheteria. São Januário não apenas joga, mas contribui com o Vasco financeiramente. O Vasco está entre os 5, com até aqui em 4 jogos uma arrecadação de 5 milhões. Agora, imagine São Januário reformado e ampliado. Vasco disparado vai estar em primeiro lugar. Tem tudo para estar em primeiro. Hoje, num estádio com uma capacidade para 20, 22 mil pessoas, Vasco fazendo ali basicamente 1 milhão, 1,5 milhão por jogo. Agora imagine com um estádio maior. Então, demonstrando e provando que a Colina ela não apenas colabora, né, com a vitória, mas também com o lado financeiro, com o lado econômico. Tomara que o jogo contra o Fortaleza dia 17 seja um divisor de águas, um antes e depois, seja aí uma virada de chave, já começando amanhã. Uma vitória fora de casa é muito significativo para o Vasco e já dá uma confiança também para o jogo contra o Lanús na Sul-Americana e também contra o Fortaleza em São Januário. Vamos com tudo. Que assim agora continue uma informação, já que a gente entrou aqui no assunto reforma e ampliação do São Januário, que o Vasco tem a negociação para utilizar o estádio Luso-Brasileiro na Ilha do Governador, estádio da Portuguesa, nos períodos da reforma e ampliação de São Januário, né? O estádio que vem sendo bom para o Vasco, né? O Sub-17 foi campeão da Copa do Brasil nesta semana, então a priori o Vasco pode utilizar o estádio Luso-Brasileiro durante a reforma e ampliação. Bom, já que a gente está falando aqui de lado financeiro, né, o Vasco arrecadou 5 milhões em 4 jogos no início do Brasileirão, falar sobre o Vasco está indo para o tudo ou nada com a contratação do técnico Fernando Diniz. A narrativa é essa: ou o Vasco dá certo ou tem que dar certo. Não dá nem para pensar, não dá nem para cogitar nesse momento você ser com um pensamento negativo, ao contrário, né? Tem que estar otimista, porque nesse lado o Vasco está indo para o all-in com a contratação do Fernando Diniz, está indo para o tudo ou nada, né? Então não dá para a gente ser pessimista. Agora, de fato, é apoiar o trabalho do Diniz, que visa salvar a temporada do Vasco nesse momento. E é o seguinte: o Vasco está disposto a abrir os cofres e dar ali uma bonificação, uma motivação para o trabalho do Diniz, né? Além da multa rescisória, tempo de contrato até o final de 2026, o salário ali na casa de 1 milhão. Essas são as informações, inclusive o jornalista Vene Casagrande trouxe a informação agora há pouco, a informação de fato de última hora, é que
Em caso de um título do Campeonato Carioca de 2025, 500 mil em bonificação. Título no Brasileirão, 3 milhões de bônus para o Diniz. Título da Copa do Brasil, 3 milhões de bônus. Título da Libertadores, 4 milhões. Título da Sul-Americana, 1,5 milhão. Classificação para a disputa da fase de grupos da Libertadores a partir das suas fases preliminares, um bônus de 300 mil. Classificação para a fase de grupos da Libertadores, 600 mil. Classificação para a Sul-Americana, 200 mil em bônus. Então, basicamente, o Vasco indo para esse all-in, indo para o tudo ou nada e falando o seguinte, Diniz, vai ser o ganha e ganha. Você salva a temporada do Vasco, você coloca esse time para jogar, você coloca esses jogadores para funcionar, é claro, com contratações. E sendo muito sincero, galera, dá para garimpar, dá para contratar, dá para trazer jogadores. Se fizer um mínimo de esforço, você consegue no futebol sul-americano. Não precisa ir muito longe, não. Eu estava acompanhando ontem, fazendo o jogo entre Internacional e Atlético Nacional, e o Inestrosa, ele acabou com a zaga do Internacional. Com o Vitão e o outro zagueiro lá, Vitor também, eu não me lembro. Ele acabou com o Arce, o Billy Arce também tinha outro camisa 10. Mas o Inestrosa ontem foi o melhor da partida. Então, não estou falando que o Vasco vai contratar, não é informação, é só um detalhe, que tem bons jogadores. Só você ir no mercado garimpar. Então, assim, agora é trazer jogadores que o Diniz também vai solicitar, vai exigir, mas basicamente é o Vasco indo para esse tudo ou nada, esse all-in, colocando ali, ó, os valores na mesa do Diniz. É isso aqui que eu quero, é esse o objetivo, essa visão e de fato, é agora guardar e torcer e de fato apoiar um bom trabalho para o técnico Fernando Diniz. Agora um assunto que tem sido também uma parte de cobrança do torcedor é sobre a demissão do analista de desempenho Daniel Félix, que a partir do momento que um treinador, uma comissão sai, como foi a comissão do Carille, ele passa a ser preparador físico interino. E a informação que a gente tem de última hora é que o Daniel Félix segue no Vasco. Não foi demitido, não teve nenhuma demissão. Ele é diretor científico e de analista de desempenho do Vasco. O papel dele é coletar, analisar dados e repassar para a preparação física. Quem define as cargas e métodos é o preparador físico da comissão técnica. Trouxemos até informação dos novos contratados, né? A galera que vai vir com o Fernando Diniz, são 3. Você pode acompanhar no último vídeo, trouxemos detalhes, 2 profissionais que chegam com o Fernando Diniz. E sobre essa questão, esse pedido, torcedor vem falando sobre essa questão, tem que demitir, tem que mandar embora. A informação que Daniel Félix, nesse momento, ele se mantém como analista de desempenho do Vasco e diretor científico, tá bom? Ele é preparador físico de forma interino, só colocando aqui esse assunto, esclarecendo esse assunto que o torcedor vinha pedindo aqui pra gente trazer e confirmar a informação, beleza? Bom, falando em demissão, hoje saiu no bid da CBF a rescisão do Fábio Carille, né? O Vasco registra no bid, após o anúncio do Fernando Diniz, ontem, o Vasco registrou a rescisão do Fábio Carille no bid, né? O começo aí desse novo capítulo do Vasco. A princípio, pelo que a gente está buscando aqui de informação, ao que tudo parece, Fernando Diniz, ele já está no Rio de Janeiro, tá, galera? Ao que tudo indica, Fernando Diniz já está no Rio de Janeiro. É um dos fatores também dele assinar o Vasco, né? Agrada muito ao Diniz ter aí moradia no Rio, beleza? Pra gente fechar aqui o nosso giro, só uma informação extra Vasco aí, falando um pouco do futebol. A gente sempre traz notícia aqui, seleção, ou quando surge uma informação. Hoje, eu não sei se vocês acompanharam, saiu uma entrevista lá da Leila, que ela foi questionada sobre Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro, né, e no Palmeiras. E ela desmentiu essa informação, ela foi questionada ali no Allianz Parque,
E isso tá repercutindo, não sei se vocês acompanharam. Leila Pereira nega interesse do Palmeiras na contratação do Cristiano Ronaldo. Abre aspas, o Cristiano Ronaldo nunca demonstrou interesse em vir para o Brasil e o Palmeiras não tem interesse absolutamente nenhum no Cristiano Ronaldo. Tá aí a tia Leila aí desmentindo em relação a Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. Só um acréscimo aqui também de informação extra Vasco, tá bom? Torcedor, um abraço para você, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo. Um abraço.